Vai colher milagres. Não ouvi. Diga, é tempo. E forte no meu lado esquerdo. Diga, é tempo de semear fé para colher milagres. Estava melhor, meu pastor. Sim, sim. Glória a Deus. Amém? Sem perca de tempo, quero pedir aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias. No livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Diga, Senhor. Parece que a igreja não está aqui hoje. Diga, Senhor, fala comigo. Não, diga, fala comigo. Lucas, capítulo 11. Já não temos muito tempo. Lucas, capítulo 17, verso 11. Os irmãos me perdoam. Estava aqui no verso 11, aí falei capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 17, no verso 11. Estamos hoje dando encerramento a 5 quartas-feiras que nós estivemos falando sobre as 5 linguagens da fé. Diga, as 5 linguagens da fé. Qual é a primeira linguagem? Qual é a primeira linguagem? Qual é a segunda? A terceira? A quarta? Glória ao Senhor Jesus. E hoje vamos ensinar. E aconteceu que, alguém achou, diga amém? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Verso 14. E ele vendo-os disse-lhes: ide e mostrai-vos. Diga, ide. Bem alto, diga, ide. Mais alto, diga, ide e mostrai-vos. Eu continuo. Aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. Palavra de Deus, tome o seu assento, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Hoje, na quinta linguagem da fé, eu quero compartilhar convosco algo que o Espírito de Deus falou comigo nesse texto bíblico. Esse texto bíblico é um texto conhecido. Você já ouviu pregado várias vezes, já ouviu mensagem desse texto bíblico várias vezes. Porém, tem algo nesse texto que chama a minha atenção. Tem algo aqui, conforme eu costumo dizer, tem um mistério de Deus escondido aqui. Porque quando Jesus vê esses leprosos, Jesus faz algo fora do comum. Não era costume. Jesus pura e simplesmente diz a esses leprosos: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E eu hoje quero falar sobre agir pela fé. A quinta linguagem da fé é agir. E hoje o nosso tema é agir pela fé. Se queremos viver as promessas de Deus, nós precisamos aprender a agir pela fé, viver pela fé, porque sabemos que a fé nos aproxima de Deus. A fé
tremendo. E assim Jesus. Vocês não deixam o pregador à vontade, tanto faz isso. Mas vamos continuar a palavra de Deus. Diga fé. Diga quem tem fé. Não, bem, diga quem tem fé. Reage com fé. Diga quem tem fé. Reage com fé. Escuta, quem tem fé confia. Quem tem fé espera em Deus. E agir pela fé é você confiar em Deus em todas as circunstâncias. Isso é interessante porque a palavra agir significa fazer alguma coisa. A palavra agir significa realizar. E o problema da igreja está aqui. Estamos falando sobre agir pela fé. E agir significa fazer alguma coisa. Não basta você receber a palavra. Durante 5 semanas, ouvimos sobre fé, aprendemos sobre visão, aprendemos que visão é algo, aprendemos sobre crença, aprendemos sobre pedir, aprendemos sobre falar. Não basta você aprender, é necessário você fazer alguma coisa para que a tua fé se manifeste na tua vida. Alguém está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Agir pela fé é realizar, porque quem realiza está agindo. Isso é interessante, porque a palavra agir é sinônimo de operar, é sinônimo de trabalhar, é sinônimo de realizar, fazer alguma coisa. Muitos têm fé, muitos oram, mas estão em casa à espera que o milagre caia do céu. Milagre não cai do céu. É necessário você agir na fé para você atrair o teu milagre. Diga para o seu irmão, aprenda a agir na fé. Mas fala bem alto, diga para ele, aprenda a agir na fé. Agir na fé é operar na fé. Agir na fé é realizar na fé. É aquele que quer emprego, se levantar cedo, se aprontar e procurar emprego. O problema, nós aqui oramos por muita gente. Pastor, eu quero emprego. Traz currículo aqui. Oramos, abençoamos o currículo. Você está 1 mês a pedir emprego, 3 meses a pedir emprego, mas nunca se levanta para ir procurar emprego. Agir na fé é aquele que tem emprego, acordar cedo, se preparar como se fosse um trabalhador e ir trabalhar e à procura do emprego. Ou seja, eu não tenho emprego, mas eu já se comporto como empregado. Eu levanto cedo, me preparo para trabalhar, falo como se tivesse emprego, ajo como se tivesse emprego, porque quando eu agir assim, eu atraio o milagre. O problema é que eu não tenho emprego, mas acordo ao meio-dia. Alguém vai me ligar para Deus. Assim, a minha filha acende a Rio. Eu sei por que acende a Rio. Tinha que ser a Cássia, acende a cor da seda. Alguns querem emprego, mas nunca se esforçam. Pensa que o emprego vai cair do céu. Não basta eu orar, é necessário agir na fé. Isso não se aplica só a quem quer emprego, se aplica a outras coisas. Quer crescer na área financeira, quer crescer no teu negócio, precisa agir na fé. Corra atrás dos seus sonhos, corra atrás do negócio, corra atrás do financiamento, corra atrás da parceria. É por isso que o povo evangélico, na maioria, é um povo miserável, é um povo pobre. Porque a nossa vida é com as mãos no ar. Pai nosso, Pai nosso. Emprego não cai do céu, é necessário agir. A diferença que distingue o crente e o descrente é que o descrente corre atrás do sonho e o crente se limita com a mão no ar. Fala, Deus. Diga para o seu irmão, age. Não, disse a tua, diga, aprenda a agir pela fé. Corre atrás dos teus sonhos. Isso é agir pela fé. Quem age pela fé não fica estagnado diante das circunstâncias. E alguns
agir na fé, realizar. Gostei do significado desta palavra. Agir significa trabalhar. Ninguém falou amém? Sobretudo os jovens homens. Trabalhar, diga trabalhar. Diga trabalhar. Quem casar, mas não trabalha. Alguém está aqui, diga glória a Deus. Não trabalha, mas está namorando. Tem alguém aqui, diga glória a Deus. Se você não consegue se sustentar, como é que vai sustentar a filha alheia? Opa. Aleluia. Isso aqui está quente hoje. Se não trabalha, não vem pedir namoro de uma das minhas filhas. Yes. Senão o povo vai pegar aqui. O Espírito é forte, não vai revelar. O Espírito é revelado, não vai revelar. Agir na fé é caminhar em direção aos teus sonhos. Fazer alguma coisa para realizar os teus sonhos. Pastor, eu tenho uma visão. Não basta ter visão, irmão. É necessário trabalhar na visão, realizar a visão, correr atrás da visão. Eu tenho que pregar aqui. Tem muita coisa para falar aqui, mas o tempo foi. Eu tenho que entrar na mensagem. Realizar, fazer alguma coisa é o que distingue. A Bíblia diz que o sol, a chuva, desce para o ímpio e para o justo. Por que lá fora as pessoas conseguem? Porque nós limitamos muito a questões espirituais. Escuta, o problema que nós temos é que espiritualizamos coisas que não é para espiritualizar. Tem coisas que não são espirituais. É necessário agir, prática, realizar. É por isso que você está na igreja há muito tempo, tua vida não muda. Você só ora, não age. Quero que Deus te abençoe. Aleluia. Agir na fé é você que está no meio da prova, da necessidade. Dobrar o joelho no quarto, orar. Senhor, tira-me desta prova. Abre uma porta, realiza. E depois que orar, correr atrás, fazer alguma coisa para atrair um milagre na tua vida. Ninguém falou amém. Jesus está a caminho de Jerusalém. Olha você, irmão, antes de eu falar disso. Diga para ele, Deus. Não, me sacode. Me sacode, diga esta palavra. Não, bem alto com autoridade. Diga esta palavra é para ti. Não, fala bem, aponta o dedo. Diga esta palavra é para ti. Diga, Deus reage quando você age. Aleluia. Reverendo. Não legal aqui. Pastor Evandro. Diga mais uma vez, diga, Deus reage quando você age. Quando você age. Tem pessoas que estão à espera que o mar vermelho se abra sozinho. Aleluia. Para o mar se abrir, é necessário pegar na vara e tocar na vara. Tocar no mar. Porque se você reagir, Deus vai reagir. Então nós começamos a compreender aqui que todo homem que recebe o milagre de Deus, ele teve que agir na fé. Aleluia! Alguém está aqui, diga glória a Deus. Esse leproso se aproxima de Jesus. É a última entrada dele em Jerusalém. Só que antes dele chegar, antes dele entrar em Jerusalém, Jesus decidiu passar entre Samaria e Galileia. Isso é interessante. Algo forte aqui. Enquanto Jesus decide passar,
E quando Jesus passa nesse caminho, a Bíblia vai me dizer aqui que 10 leprosos se aproximaram dele, saíram ao encontro de Jesus. Porém, eles mantiveram uma distância. Isso é porque quando eu estava meditando, isso, o Espírito Deus falou algo ao meu coração. Eles pararam de longe e começaram a clamar: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Mas eles não se aproximaram de Jesus. Eles pararam de longe. Eles reconheceram as suas limitações. Eles reconheceram o seu lugar, a sua posição. Pararam de longe. Reconheceram as suas fraquezas. Reconheceram que eram leprosos e que estavam doentes. E de longe clamaram: Jesus, tem misericórdia. Diga para você, mas aprenda a reconhecer os seus limites. Diga bem algo, diga para ele: aprenda a reconhecer os seus limites. E eles clamam pela misericórdia e levantaram a voz. É porque não tenho tempo para falar sobre tanta coisa aqui. E quando eles levantam a voz, chamam a atenção de Jesus. E no verso 14 a Bíblia vai dizer que Jesus veio-os. Disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Diga ide. Bem alto, diga ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não curou. Jesus não impôs as mãos. Jesus não orou por eles. Jesus deu uma ordem. Eles esperavam ser curados. Eles esperavam talvez que Jesus os tocasse. Mesmo sendo leproso, não quero falar sobre isso, é outra lição. Mas o interessante aqui que chama a minha atenção, Jesus diz a eles: ide e mostrai. E os leprosos não murmuraram, não ficaram rancorosos, não ficaram desanimados, apenas obedeceram a palavra, obedeceram a ordem. Escuta aqui, Jesus está dizendo: ide e mostrai. E eles obedeceram. Apenas uma palavra, eles obedeceram. O interessante é que os leprosos não podiam conviver em sociedade. Eles tinham que manter 90 a 100 passos de distância. Eles estavam destituídos do convívio social. E a tradição hebraica mandava, ordenava, porque a lepra, havia 3 tipos de lepra. Uma era a pele embranquecada, a uma era a pele escura, e a uma era um tipo de lepra que metia tudo escuro e caía parte dos membros, parte do corpo caía. Mas o interessante é que esses leprosos, havia uma tradição na cultura deles, que se por acaso a lepra fosse curada, eles tinham que ir até o sacerdote. Porque os sacerdotes antigos eram um tipo de médicos daquela cultura. Então quem fosse curado da lepra tinha que se apresentar ao sacerdote. 2 razões: primeiro, para serem declarados limpos; segundo, para serem declarados curados e poderem voltar ao convívio social. Alguém está aqui, diga glória a Deus. Mas o interessante é que ninguém pode ir no sacerdote se mostrar sem estar curado. Não tem como chegar ao sacerdote para mostrar aquilo que você não tem. Você não está entendendo a palavra de Deus. Alguém está aqui, diga glória a Deus. A fé opera na obediência. Diga para o seu irmão: a fé opera na obediência. Diga mais uma vez: diga, a fé opera na obediência. E mostrar ao sacerdote. Agora, como é que você vai mostrar ao sacerdote aquilo que você não tem? Como é que eu vou mostrar ao sacerdote se eu não estou curado? Jesus está dizendo: ide e mostrai-vos aos
Primeiro eu tenho que ver, depois eu vou mostrar o sacerdote. A religião ordenava que quando você nota que a lepra saiu, vai ao sacerdote. Mas Jesus está dizendo: não, vem com a lepra, vai mostrar que você está curado. É aqui onde você precisa aprender a agir pela fé. Aleluia. A ordem de se mostrar precedeu um milagre. Alguém está entendendo? Diga amém. Amém. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quer dizer que antes do milagre você precisa agir pela fé. Quando Jesus ordena a esse jovem, Jesus está submetendo a esse jovem a um teste de fé. Como o pastor Mateus submeteu a irmã ao teste de fé. Tem que ser assim. Aleluia. Por que teste de fé? Porque eles têm que mostrar o que não estão a ver. E é preciso fé. É preciso crença para você ter uma atitude igual a desses homens. Só que o que chama a minha atenção é que quando Jesus diz: ide e mostrai-vos. Mostrar o quê? Mostrar lepra. Eles caminham debaixo de uma palavra declarada: ide e mostrai. Ou seja, é como se já tivessem sido curados. Mas Jesus está ordenando que eles vão e mostrem aquilo que eles ainda não têm. Jesus está ensinando a esses discípulos sobre fé, sobre acreditar sem ver, agir sem ver. Porque para ir mostrar, eles têm que agir sem ver. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Agora vem a melhor parte. A Bíblia diz assim: e indo eles. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não questionaram, não murmuraram. E indo eles. O texto é enfático. Não foram curados na presença de Jesus. Foram curados no caminho que Jesus ordenou. Isso é interessante porque me ensina algo. Uma vez falei com um pastor, ele me perguntou: por que os milagres hoje já não acontecem mais como antigamente? Se Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, e estes sinais seguirão os que creem. Isso é simples, irmão. Por que os milagres não acontecem mais? Porque milagres só acontecem quando nós agimos. Ninguém falou amém. Milagres só acontecem quando nós agimos. Os sinais acontecem quando nós agimos. É necessário primeiro você ir para que os milagres se sigam. E indo eles, ficaram curados, ficaram sãos. O milagre aconteceu na caminhada do caminho que em Jesus ordenou. Diga para o seu irmão: teu milagre. Diga Beto, diga: o teu milagre está no caminho. Diga mais uma vez: diga: o teu milagre está no caminho. É na caminhada do caminho de Jesus que eles foram curados. Interessante é que a Bíblia diz em João 14:6: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando eles começam a caminhar no caminho do caminho, aleluia! Só o pastor Mateus entendeu isso. Quando eles começam a caminhar, quando eles estão na caminhada do caminho que Jesus ordenou, ele que também é caminho. Você não está entendendo a palavra? É no meio, porque Jesus é o caminho da libertação, é o caminho da salvação, é o caminho do milagre. Permaneça no caminho.
está aqui, diga aleluia. Aleluia. Então, viver pela fé é um estilo de vida diário. Estou na presença de Jesus, eu dou glória. Mas quando estou a caminhar, continuo dando glória. Aleluia. Yes. Se coloque em pé por gentileza, porque o tempo foi. Oh, yes. Aleluia. Diga para o seu irmão, não sai do caminho. Diga mais uma vez, diga, não sai do caminho. No meio do caminho. Próximo. Porque quando eu começo a caminhar, eu estou agindo na fé. Aleluia. Alguém está aqui, diga glória a Deus. Alguém está aqui, diga aleluia. Diga, tem milagre no caminho. Escuta aqui, olha para mim. A vida cristã é uma caminhada. Amém? Amém? Eles podiam não acreditar, porque eles estavam aí. Estavam a correr risco de ser apedrejado. Fé corre risco. Alguém está entendendo? Diga bem. Porque se eles chegassem na presença dos sacerdotes, se eles estarem curados, eles seriam apedrejados. Mas mesmo sem viatura, eles deram um passo de fé, se moveram no caminho. Então você precisa dar um passo de fé. Isso é agir pela fé. Agir pela fé é caminhar em fé. Vem um problema, eu creio. A porta abriu, eu creio. A porta fechou, eu creio. Eu caminho falando, acreditando, orando e confiando em fé. Alguém está aqui, diga glória a Deus. Pergunta para o seu irmão, como é que você acha diante do problema? Diga mais uma vez, diga, como é que você acha diante do problema? Então, se você está doente, já falava aqui, muda a tua linguagem. Começa a agir pela fé. Agir pela fé é aquele que está doente, agir como se estivesse curado. Eu gosto da fé da nossa pastora. Vem que o pastor fala, fica em casa, não vem. Qualquer ataque, ela sempre age pela fé. Ela vem com a perna engessada, louva, dá uns pulos, dá um glória a Deus, como se não tivesse nada. Isso é agir pela fé. Porque quando você age, Deus reage. Amém. Diga para o seu irmão, quando você age, Deus reage. E quando Deus reage, o milagre chega. Glória a Deus. Então, isso me ensina que esses 10 leprosos, ao se moverem caminhando até os sacerdotes, eles estão respondendo Jesus com fé. Alguém entendeu? Diga amém. Alguém entendeu? Diga amém. Ah, eu tenho saudade do tempo lá quando eu ainda era crente, quando eu era obreiro. Tenho saudade do tempo que eu via o meu pastor pregar. Quer um carro? Fecha os olhos, senta. Imagina você no carro, fecha os olhos. Imagina você a trocar direção, vê o carro. Imagina você dirigindo, parecia uma loucura. Mas ele nos ensinou que isso é agir pela fé. E você tinha que confessar, não tinha obrigado, Senhor, porque eu já tenho um Hyundai X35, cor cinzento, com 5 lugares, e você caminha já com a chave do carro na mão. Agir pela fé. Essa chave é do teu pastor e do meu carro. Vai mandar. Agir pela fé. Aleluia. Aleluia. Isso é resposta da fé. Mesmo sem evidência, sem fé, você responde com a tua fé. Diga comigo, agir pela fé é viver pela fé. Agir pela fé é crer pela fé. Agir pela fé é pedir pela fé. Agir pela fé é falar pela fé. Agir pela fé é operar pela fé. Só as 5 linguagens.
não espera que as coisas aconteçam. Creia, age, peça, fala e tenha uma visão. Amém? Queremos orar. O tempo passou. Eu vou passar para o pastor porque eu gosto de obedecer. Hoje eu senti no meu coração deixar a palavra trabalhar, não fazer mais nada. Queria desobedecer, ouvi Deus me falar, mas pensei que é carne, queria chamar para orar. Vou passar para o pastor, porque eu gosto de obedecer a Deus, amém, irmãos? Eu queria agir hoje numa oração prática de agir na fé. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Levanta as suas mãos, fecha os teus olhos. Tem um hino aí, não prepararam o hino? Já sabe, aleluia. Diga, Pai. Levanta a tua mão, diga, Pai. A partir de hoje, eu vou agir pela fé. Eu vou falar fé. Vou andar pela fé. Vou caminhar pela fé. Vou crer pela fé. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, eu vou adorar. A Bíblia mostra que um desses homens voltou, dando graças a Deus e louvando a Deus. O que me ensina que quando eu começo a caminhar nessas linguagens da fé, quando eu começo a agir pela fé, quem age pela fé adora. Quem age pela fé louva. Quem age pela fé agradece ao Senhor. Cadê a louvina aqui? Quem vai cantar o louvor? Vamos orar. Aleluia, fecha os teus olhos. Aleluia. Eu não sei qual é o teu problema, escuta. O problema desses três homens era uma lepra. E a lepra os afastou do convívio social. Talvez você hoje não tenha uma lepra física, mas você está passando por um problema sério na vida sentimental. Você está passando por um problema sério espiritual na tua vida. Cadeias e prisões têm prendido a tua vida. Tem coisas estranhas acontecerem na tua família. Tem momentos que você pensa que há maldições resistentes. Talvez seja uma lepra financeira, uma lepra de dívida. Talvez o teu problema seja uma lepra da enfermidade, uma doença. Eu não sei qual é a lepra que está a atormentar a tua vida, mas Jesus está aqui hoje. Levanta a tua mão, porque quando o milagre começa com a adoração, eu quero que você feche os seus olhos e adore ao Senhor. Pode repetir o louvor, minha pastor. Levanta a mão. Assim como Jesus curou esse leproso, ele vai te curar hoje. Quer ter um milagre? Estamos pregando sobre agir pela fé. E o primeiro passo de agir vai ser você dar um passo de fé hoje, orando com fé, acreditando que Deus vai trabalhar a teu favor. Levanta a mão, diga, Senhor Deus. Diga, Senhor Deus, ajuda a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé.
de fé. Próxima semana a pastora Linda vai pregar. Na outra semana vamos começar uma campanha forte aqui. Alguém diga glória. 4 dias ou 7, pastor? Você é capaz? 7 quartas-feiras. Quebrando maldições. Tudo que você precisa aprender sobre maldição. Não falta. Serão 7 semanas de ensino, oração e batalha espiritual. Vamos fazer libertação aqui. Alguém está comigo? Diga glória a Deus. Serão dias de libertação. Vamos pregar. Primeiro vamos te ensinar a palavra. Depois vamos fazer libertação. Vai ser forte. Se você na tua família tem problemas espirituais, índice de maldições, problemas que se arrastam, já aconteceu com a tua avó, aconteceu com a tua mãe, aconteceu com as tuas filhas, está que acontecer também. Vem e traga a tua família. Você vai aprender coisas terríveis nesses dias. Nós vamos organizar aqui para que essas 7 quartas-feiras sejam uma vez. Por isso é que te enchemos de fé. Não falta. Vai ser uma grande bênção. Amém, irmãos? Amém? Deus te abençoe. Caminhe pela fé. Vou passar para o pastor.